Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos e o tema deste vídeo: por que o poder das trevas está sobre os religiosos? Por que o poder das trevas está sobre os religiosos? Todos religiosos. Não adianta, não tem como você tirar um. Fala, não, fulano aqui não é porque eu não peço dízimo, mas você mata o bicho. Não, eu não mato bicho, mas eu acredito em espiritismo, porque assim aconteceu na história de Saul e Samuel. Tudo isso aí, trevas, tudo isso aí, Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, leis foram dados e as profecias já se cumpriram. Tudo isso foi dado fim no sacrifício que ocorreu naquele madeiro há quase 2000 anos. E aquele feito tirou, resgatou todos que estavam nas trevas. Todos que estavam nas trevas. Principalmente os judeus. Porque a Bíblia foi escrita de judeu para judeu. Assim é. Vamos lá. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, assim está escrito. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, no texto da Nova Almeida Atualizada. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele nos transportou do poder das trevas. Paulo que estava falando, porque Paulo, entre ali os irmãos gentios, ele foi o principal a ser transportado, a ser resgatado. A nação dele, né? A nação judaica, a nação israelita, o povo hebreu. Então eles ali foram tirados das trevas e foram trazidos para a luz, para o reino do Filho amado. Que naqueles dias de Paulo, o reino de Deus ainda não havia sido estabelecido, não tinha ainda sido ali concretizado aquela situação. Porque o reino de Deus ele foi estabelecido quando findou o grande dia do Senhor, que aconteceu do ano 66 à metade do ano 70. Então ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Veja em Hebreus capítulo 12, versículo 18 ao 24. Hebreus capítulo 12, versículo 18 a 24. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Versículo 21. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva. Versículo 23. A igreja dos primogênitos, arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Veja que situação. Por isso que o tema deste vídeo, por que o poder das trevas está sobre os religiosos? Afinal de contas, de onde tiram os ensinamentos aos religiosos? Não é justamente do Velho Testamento, não é justamente das leis, não é dos mandamentos que Moisés deu aos israelitas, não é o dízimo, não é a oferta, apresentar criança.
buscar Deus em templo. Não é isso que é feito dentro dessas sinagogas chamadas igrejas? Não é isso que é feito dentro da feitiçaria, praticando sacrifícios de animais, cultuando espíritos de adivinhação, espíritos de mortos, espíritos folclóricos? Tudo isso não é Antigo Testamento? Tudo isso não é trevas? Não é escuridão? Claro que é. Porque se você ler aqui em Mateus 23, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Veja, além de estarem em trevas, os religiosos ainda estão debaixo de uma mentira, porque dízimo nunca foi dinheiro. Do endro, do cominho, do hortelã, e desprezam os preceitos mais importantes da lei. E aí? Dízimo não era da lei? Dízimo que era mantimento, dízimo que era de tudo aquilo que a terra produzisse, para tirar a 10ª parte, uma vez por ano, não era todo dia. E aí? É lei? E o que é que foi dado naquele monte de trevas, de relâmpagos, que se um animal tocasse, se uma pessoa tocasse naquela região ali, no pé do monte, em qualquer lugar ali, morria queimado? Não foram as leis? Romanos 10:4, Paulo disse: o fim da lei foi Cristo. Então Paulo estava falando que os israelitas foram retirados, foram resgatados daquelas trevas, foram salvos, foram libertos. E o que é ser praticado dentro da religião? Não é justamente aquilo que era trevas, que era escuridão, que era maldições? Claro que é. Ofertas, lá em Neemias, capítulo 10, versículo 32, também assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo de nosso Deus. E aí? Não é praticado a oferta, as oferendas, tanto na feitiçaria, quanto nesses templos religiosos, que são feitiçarias do mesmo jeito? É uma feitiçaria mais leve, mas é feitiçaria, tem patuá, tem mandinga, tem caroço de feijão, copo de água, vassoura ungida, lenço, tijolinho, pazinha, colherzinha, dente de leão, cabelo do apóstolo, tudo mandinga, tudo feitiçaria, é igual, idêntico. Então, quem você vai em um lugar e você dá oferta, você está praticando uma obra das trevas, uma obra do antigo pacto. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, conforme a lei, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo do nosso Deus. E olha que o templo foi derrubado, o último que foi dedicado a Deus, ele foi derrubado no ano 70, lá dentro dos muros de Jerusalém. Quer dizer, estão levando oferta em um lugar que nem existe mais. Templo terreno como dedicado a Deus não existe mais há quase 2000 anos. Esses templos que existem por aí são templos de fraude, de mentira, de engano. Infelizmente, você pode não gostar, você fala, não, você não pode falar isso, onde já se viu? Lá em nossa igreja, nós fazemos muitas coisas boas, nós fazemos muita caridade, nós fazemos muita bajulação, muito... Tudo obra morta. Tudo que é feito dentro desses templos são obras de trevas. São obras mortas. Ah, mas eu não concordo. Coma menos. Não, você está falando errado. Você está
generalizando tudo. Para que mais obra que é feito no catolicismo e a idolatria come solta por lá? Para que mais adoção de criança que é feito dentro desses espíritas? Eles adoram adotar criança e eles ficam cultuando espíritos de mortos que nem existem mais, que nem existem. Tudo é espírito de engano, espírito folclórico. Ué, só você ver. Veja o João de Deus, que desgraceira que aquele cara fez, condenado a 434 anos de cadeia. João de Deus. As pessoas iam lá e ele passava a mão ali, tirava um caroço, passava ali, tirava uma nota de R$100, passava ali, tirava uma grama de ouro e balalá e balalá. É isso aí. E Deus permite que as pessoas fiquem indo atrás, porque tudo que ele tinha que fazer, ele já fez. Já teve o sacrifício na cruz, já foi derramado o sangue da nova aliança, aí ficou o templo, que era o símbolo maior da lei, ele já derrubou, para não ter mais escravidão religiosa, para não ter mais nada disso. Ele derrubou. Ele já decretou, estabeleceu o reino dele foi estabelecido, que está em nosso espírito, em nossa consciência. Nada disso os religiosos querem. Nada disso os religiosos aceitam. Assim é. E ficam por aí. Olha aqui, ó. Salmo 122, versículo do 1 ao 4. É uma das principais coisas que mostra que um religioso está nas trevas. Uma das principais coisas, eu nem vou falar o dízimo, porque para ele poder dar o dízimo de uma forma enganosa, forma de dinheiro, ele precisa ir a um templo. Para ele dar oferta, ele precisa ir a um templo. Para Então, a primeira coisa que mostra que uma pessoa está nas trevas, que foi aqui, ó, que Paulo disse em Colossenses 1,13, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E nós estamos no Evangelho eterno. Então, a principal coisa que mostra que uma pessoa está nas trevas, que ela não foi transportada, ela não foi liberta, é buscar Deus em templo, gente. Porque é dentro do templo que acontece todas as maracutaias. É dentro do templo que acontecem todas as falcatruas. Veja aqui, ó. Salmo 122, do versículo 1 ao 4. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Versículo 4. Para lá sobem as tribos do Senhor. Quantas tribos eram? 12. Tribos eram israelitas, tribos de Israel. Para dar graças ao Senhor conforme o mandamento dado a Israel. Deixa eu ver isso aqui no texto da NVT. Todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá, vêm para dar graças ao nome do Senhor, conforme a lei requer. Olha aqui. Eu estou falando bobagem? Eu estou falando miolo de pote, como minha afinada avó falava? Eu estou falando coisa com coisa? Então, quando uma pessoa vai buscar Deus, vai cultuar dentro de um templo religioso, ela está exatamente cumprindo uma lei. Mas as leis mosaicas tiveram fim, como está em Romanos, capítulo 10, versículo 4. E o fim da lei foi Cristo. Paulo disse, Gálatas capítulo 3, versículo 10 em diante, todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição, estão nas trevas. Então, religioso, você que fica aí batendo no peito, eu sou santo, eu sou puro, quando Jesus voltar, porque eles acreditam que Jesus vai voltar, quando Jesus voltar, eu subirei nas nuvens, eu serei arrebatado, e balalá, e balalá, e balalá. Veja, o que eu estou te mostrando é escrito bíblico. Eu não venho com achismo. Eu não venho aqui com, eu acho que é isso, não. Claro que não. Está tudo escrito.
Está todas as coisas escritas. Todas as tribos de Israel, o povo do Senhor. Quem era o povo do Senhor? Os judeus. Porque todos os 53 escritos bíblicos foi de judeu para judeu. E de Romanos a Filemão, acredita-se que Paulo escreveu as 13 epístolas, foi de um israelita, foi de um judeu para os gentios. Então, se você quiser achar alguma coisinha para você, está de Romanos a Filemão, as 13 epístolas. O resto é de judeu para judeu. Ah, mas carta aos hebreus, o nome já diz. Carta aos hebreus, escritos de alguém para o povo hebreu, para os judeus que estavam saindo do legalismo de Moisés e vindo para a graça de Cristo. E quem foi o escritor? Um forte candidato, um dos primeiros ali a ser contemplado como escritor do livro de Hebreu, da carta aos hebreus, foi Apolo, um mestre na lei. Isso está em Atos capítulo 18. Quem foi Apolo? A categoria que tinha Apolo. Porque o poder das trevas está sobre os religiosos. Então, não é porque eu estou falando aqui, querendo te xingar, querendo criticar você aleatoriamente, não. Eu estou falando isso com base nos escritos bíblicos. Eu estou tendo base, eu estou te mostrando. Tá aí na telona para você aí, ó. Esfrega a sua testa aí e vê aí. Confere na sua Bíblia. Tanto que eu tenho duas versões aqui, ó, NAA e NVT, mas aqui eu coloco qualquer uma. Eu coloquei essa NVT porque aqui fala certinho, ó. Vem para dar graças ao nome do Senhor conforme a lei requer. Olha outra situação aqui, ó. Apresentar criança. Olha aqui. Lucas 2:22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés. É o batismo que vocês falam aí, é o batismo. Tudo no passado era purificado com água. Então é lei. Essa purificação que vocês praticam aí, descendo a piscina, descendo essas águas cheias de coliformes fecais, achando que isso daí é uma obra do Espírito Santo, que é uma obra do divina... não, filho. Você está nas trevas, você está na lei. Eu participei, eu acho que eu fui praticado, passei por essa profanação, mais ou menos, eu acho que umas 3 ou 4 vezes. Graças a Deus que hoje eu tenho entendimento. E eu passo gratuitamente para você. Então, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. Conforme a lei, conforme o que está escrito na lei, todo primogênito será consagrado ao Senhor. Você consegue entender? E Jesus fez o quê? Jesus foi apresentado conforme a lei. E o que acontece dentro dessa choupana que eles chamam de igreja? Dentro desses casebres, dentro dessas masmorras que eles chamam de igreja. O que acontece isso? Não são preceitos, mandamentos da lei de Moisés? Apresentei só, deixa eu ver aqui, apresentei o dízimo, a oferta, buscar Deus em templo e apresentar a criança. Não busquei jejum, não busquei unção com óleo, não busquei chamar esses camaradas, esses falsos pastores, falsos profetas de meu guia. Nada disso. Então abra seu olho. Você não está desfrutando do que Paulo gratuitamente falou dele. Mas que aquilo lá serve para todos. Principalmente para os judeus. Mas os gentios têm mais liberdade ainda. Sabe por quê? Porque aquelas leis dadas a Moisés por intermédio de anjos nunca foi para o povo gentil, nunca foi para os estrangeiros. Tudo aquilo lá foi para a nação de Israel. Então os gentios são mais libertos ainda. O que estão por aí praticando são transgressões da carne.
É isso que está acontecendo no mundão aí. É a carne ativada dessas pessoas por aí. Agora, quando entra para a religião, fica pior ainda. Porque aí vão para as trevas. Aí se tornam, aí se tornam prosélitos. Proselitismo, acho que é que fala. Aí se tornam prosélitos. Gentios começam a seguir a doutrina judaica. Começa a seguir o legalismo de Moisés, que não foi nada para o povo gentil. Tá bom? Então eu vou encerrar essa mensagem. Espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, eu peço que você venha contribuir com esse canal, ó, dando aquele joinha, compartilhando, comentando, se inscrevendo, ativando esse sininho que tem para você receber novas mensagens. E vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento, sabendo que nós estamos no Evangelho eterno, sabendo que nós estamos no reino já estabelecido de Deus, não o nosso corpo carnal, não, a nossa mente, a nossa consciência. Porque quando nós confessamos isso, quando nós procuramos viver de uma forma espiritual, reconhecendo os defeitos, reconhecendo as fraquezas, as transgressões do nosso próximo, nós estamos reconhecendo a nossa também. Aí fica mais fácil de nós sermos pessoas espirituais, pessoas mais ligadas ao espírito, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito também milita contra a carne. Porém, quando você vai mais fortalecendo aqui a sua consciência, a sua alma com espiritualidade, você vai minimizando, não zerando, minimizando os desejos da natureza carnal. Assim nós acreditamos, tá bom? Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau.